Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 3 do livro didático, cujo tema é povos indígenas e reinos africanos. Antes de nós iniciarmos essa discussão, eu gostaria de fazer um lembrete, né? Nós já dissemos isso em sala de aula, mas eu gostaria de reprisar aqui. Quando a gente fala de povos indígenas e reinos africanos, é preciso a gente ter uma noção muito clara de como é que esses povos, né, eram retratados nos livros didáticos e em algumas oportunidades como é que eles ainda são retratados nos livros didáticos. Quando nós fazemos esse tipo de reflexão, nós vamos partir para uma noção muito importante de que alguns anos atrás, mais ou menos antes de 2013, então 2012 para trás, nós tínhamos uma discussão nos livros didáticos muito pobre com relação aos povos indígenas e aos povos africanos. Por quê? Porque esses povos eram retratados de forma que não atendiam às suas necessidades históricas, às suas necessidades políticas e às suas necessidades culturais. Eram povos, por exemplo, os povos nativos, os povos indígenas, só eram tratados nos livros didáticos quando nós chegávamos na parte do, abre aspas, descobrimento do Brasil. Era somente nessa parte em que os povos indígenas eram trazidos para a discussão dentro dos livros didáticos. Da mesma forma, os povos africanos, que só eram colocados em discussão, só eram discutidos em pauta em sala de aula, quando se falava, por exemplo, do processo danoso, do processo horrível que foi a questão da escravização no nosso país. Ora, e quando é que esse cenário vai mudar? Esse cenário começa a mudar, claro que nós não tivemos uma mudança ainda que atenda todas as necessidades desses dois povos, que não atenda ainda as todas as necessidades dos professores, que tem uma atividade muito forte, né, ligada a esses dois povos. Claro que nós não conseguimos ainda atingir essa amplitude, mas já tem algumas mudanças que são importantes. E é por isso que eu tenho essa ideia muito forte que a gente precisa discutir isso em sala de aula. Por exemplo, e aí, a partir de 2013, nós tivemos, claro, a partir de muitas lutas, a partir de muitas ideias e debates de professores, de historiadores, de ativistas sociais, de movimentos sociais indígenas e de movimentos sociais negros, né? A partir dessas lutas muito fortes, nós conseguimos a aprovação de uma lei chamada, do número, aliás, lei de 10.639 de 2003. O que é que diz essa lei, Nicolau? Essa lei diz o quê? Que é obrigatório que as escolas públicas e particulares trabalhem nos sistemas de ensino, as suas aulas, temáticas que façam referência à questão da história e da cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. 5 anos mais tarde, nós tivemos uma aprovação de uma outra lei, a Lei 11.645 de 2008. Essa Lei 11.645 de 2008, ela veio para ampliar a lei que nós falamos agora há pouco, a 10.639 de 2003. Essa Lei 11.000, ela diz que é obrigatório escolas públicas e particulares trabalharem em sala de aula a questão da história e da cultura indígena. Então veja que lá no início da nossa conversa nós falamos desses dois povos, indígenas e africanos, e que eles eram tratados de forma que não atendia às suas necessidades históricas, culturais e políticas nos livros didáticos. Então essas duas leis que alteraram uma outra lei muito maior, que diz o que é que as escolas devem trabalhar em sala de aula, que é a LDB. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essas duas leis, elas modificaram a LDB. E quando elas modificam a LDB, as escolas, sejam elas públicas e particulares, e agora também as universidades, elas têm por obrigação tratarem essas temáticas em sala de aula de forma que desmistifique aquela história de que os povos nativos eram povos que não tinham cultura, que eram povos que não tinham religiosidade, que eram povos que não tinham uma organização social avançada, não é?
Então, essas leis, ela coloca isso em sala de aula e diz que nós devemos trabalhar em sala de aula esses dois povos de forma que a gente fale de sua história antes da chegada dos portugueses, que a gente fala da sua história após a chegada dos portugueses e que a gente fale da sua história, da sua cultura a partir do momento em que os portugueses chegaram e invadiram o nosso território. Então essas duas leis, repito mais uma vez, elas dão uma dimensão muito forte e muito importante para que a gente possa trabalhar esses dois povos em sala de aula, trabalhando as suas várias dimensões e não simplesmente com a visão do povo europeu. Porque essa era a visão dos livros didáticos antes da aprovação dessas duas leis. Uma história contada desses povos indígenas pela visão do português. Uma história contada dos povos africanos, dos negros africanos, pela visão do português. Então nós não tínhamos uma história contada pelos próprios povos que nós estamos aqui colocando. Tranquilo? Feita essa dimensão, feita essa discussão preliminar, a gente vai então para o que diz o capítulo 3, povos indígenas e reinos africanos. Ora, primeiro a gente precisa se perguntar o quê? Quais são as principais lutas dos povos indígenas na atualidade? Quais são as principais lutas dos povos africanos na atualidade? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente lembra, por exemplo, que os indígenas, em pleno século XXI, ainda têm que lutar por um pedaço de terra. Ora, mas as terras, quando os portugueses aqui chegaram, eram dos povos indígenas. Mas hoje eles têm que lutar ainda por essa questão de uma posse de terra. Ora, mas não é só isso. O contato dos indígenas com os povos portugueses trouxe uma questão muito ruim para os povos indígenas. Por exemplo, quando os portugueses invadiram o nosso território, nós tínhamos mais ou menos 6 milhões ou 6 bilhões de povos indígenas. Com o contato que os portugueses tiveram com os povos nativos, porque esse nome índio não foi atribuído por esses povos. Índio tem a ver com o nome atribuído pelos portugueses. Por quê? Porque os portugueses queriam chegar à Índia e numa versão de alguns historiadores, por eles quererem chegar à Índia, eles acabaram, por uma série de fatores históricos, que não vai caber nesse momento a gente discutir, eles acabaram embarcando no Brasil e acreditaram, vou repetir de novo, numa versão de alguns historiadores, acreditaram que tinham chegado nas Índias e atribuiu o nome aos povos nativos de indígenas. Mas para nós é importante falar de povos nativos. Então os povos nativos, quando os portugueses aqui chegaram, já tinham a sua cultura, já tinham a sua história, já tinham a sua forma de organização política e social, enfim, já estavam de uma certa forma organizados, social e politicamente. Então quando os portugueses aqui chegaram, com esse contato acabou dizimando grande parte da população nativa. Por que acabou dizimando? Porque promoveram saques, promoveram guerras, incitaram a questão do conflito entre os próprios povos indígenas, entre as tribos, né? Doenças trazidas pelos portugueses da Europa, né? Então os indígenas, os povos nativos, não estavam preparados biologicamente, imunologicamente para combater esse tipo de doenças que eram trazidos pelos povos portugueses. Essa é uma discussão preliminar que a gente precisava colocar. Ora, mas há uma questão muito importante também de se colocar nesse sentido. Por quê? Porque os historiadores, para melhor facilitar o entendimento dessa questão, acabam dividindo os povos nativos em tribos, a partir de etnias, de grupos étnicos, a partir também de divisão territorial, de um espaço geográfico, né? E por uma questão cultural. Quando a gente fala de divisão de povos nativos por espaço geográfico, nós temos os Sioux, nós temos os Tupis Guaranis, nós temos os povos Incas, os Maias e os Astecas. Geograficamente, os povos Sioux na América do Norte, os Tupis Guaranis na América do Sul, os Incas no Peru, os Astecas na América Central e os Maias no México. Isso são grupos nativos geograficamente divididos pelos historiadores. Mas nós tínhamos também uma divisão de povos nativos por uma questão cultural. Por exemplo, nós temos povos nativos caçadores, coletores,
tá bom? Esses povos nativos caçadores e coletores é uma outra característica cultural, uma divisão cultural dos historiadores. E nós temos também povos, e aí, antes da gente seguir, os povos caçadores e coletores, podemos citar aqui os Sioux e os Tupis Guaranis. E nós temos os povos de civilizações agrícolas, né? Por exemplo, os astecas, os maias, os incas. Então essa é uma divisão importante dos historiadores com relação às populações nativas para melhor facilitar o entendimento desses povos. Com relação aos reinos africanos, nós temos uma questão também muito importante. Por quê? Porque esses povos, quando a gente fala de povos africanos, é comum as pessoas atribuírem somente, falar de África, por exemplo, é comum as pessoas atribuírem somente ao Egito, que foi uma civilização muito importante na antiguidade. Mas nós temos também uma outra África que estava escondida dos livros didáticos, justamente por aquela questão que nós já falamos no início da nossa aula, né? Não tinha uma questão ainda que se colocasse, que precisava falar mais fortemente desses povos antes, durante e depois da chegada dos portugueses. Então existe uma África fora que não é somente o Egito. Existe uma África para além disso, né? Em primeiro lugar, você entender o quê? Que as pessoas também confundem. A África não é um país em si. A África é um continente. E como todo continente, tem as suas especificidades, tem as suas variedades, né? Tem as suas noções de desenvolvimento, tem as suas noções de subdesenvolvimento. Então, quando a gente fala de África, a gente precisa entender que essa África que a gente discute aqui é uma África continente e tem as suas especificidades. E não é somente o Egito Antigo. Então, nós temos a formação de reinos africanos que foram tão importantes quanto os reinos europeus que a gente estuda, né, em sala de aula. Nós temos aqui o Reino Banto, que deu uma contribuição muito importante para a nossa sociedade brasileira. Por exemplo, a questão do berimbau, a questão da capoeira. Então são contribuições que vieram desses povos bantos que formaram um reino muito importante na África. Nós temos a questão do Reino Mali, né? Enfim, nós temos o Reino de Gana. Então veja que a África é um continente muito, muito rico, muito pobre também, mas que as pessoas costumam trazer para a discussão, para a sala de aula, e muitas vezes é televisionada somente essa África pobre, essa África subsaariana, essa África do deserto do Saara e tudo mais. Mas a África, ela é um continente muito rico, né, em questão de desenvolvimento, mas que os livros didáticos trazem para nós apenas essa versão piorada. Então veja, a África, ela é um espaço social importantíssimo, que, repito de novo, que vai além do Egito. Nós precisamos estar atentos a essas questões, né? Por exemplo, o Reino Mali, o Reino Banto, são reinos que tinham um aparato tecnológico, um desenvolvimento tecnológico muito importante. E o Banto, como eu já disse, deu uma contribuição muito forte para a nossa cultura, principalmente musical, com a questão do berimbau, com a formação da capoeira e tudo mais. Quando a gente fala de organização política dos povos africanos, é preciso dizer que esses reinos, ao contrário do Egito, eles tinham uma organização política um tanto quanto fragilizada. Não era como o Egito, que tinha um desenvolvimento tecnológico muito grande, com a formação de canais de irrigação, de dique e tudo mais. Mas eram reinos que também tinham a sua contribuição muito forte, principalmente na questão de comércio, né? Então, como eu disse, quando a gente fala de organização política, esses reinos africanos, eles eram organizados em tribos e tinha também a sua liderança maior. Mas veja, a África, ela desperta o interesse de muitos historiadores, principalmente quando se fala de questões religiosas, né? Por quê? Porque há um sincretismo, uma mistura de elementos religiosos africanos com elementos religiosos brasileiros, principalmente a partir do contato do europeu com os povos africanos. Então houve essa questão do sincretismo. Então isso acaba influenciando historiadores, pesquisadores e profissionais de outras áreas a tentar estudar esse universo africano pelo lado da religiosidade. Tranquilo?
Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vejam o vídeo, analisem, pausem quando precisar entender melhor e fiquem atentos na plataforma da Google Sala de Aula, que nós estaremos ampliando essa discussão com o exercício. Tá bom? Valeu, abraço virtual.